mais do que tomar o café com ou sem açúcar, ultimamente a população tem se preocupado com uma outra questão: substituir ou não esse açúcar por adoçante. Será que essa é uma estratégia que faz bem para a saúde? E será que o fato do adoçante ser zero calorias é uma questão interessante? Bom, eu me chamo Louise Fiala e esse é mais um episódio do podcast Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. E para falar mais sobre esse ingrediente, a gente recebe aqui hoje a nutricionista Melissa Nihri Sato, que é mestre em ciências médicas, especialista em desordens neurodegenerativas, fitoterapia funcional e também nutrição clínica funcional. Melissa, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado esse convite. Oi, Luíse, tudo bom? Eu que agradeço esse convite para esse bate-papo sobre adoçantes, que eu acho que é um tema já bastante discutido, mas que ainda gera dúvidas na população, né? Com certeza, Melissa. Então, para a gente começar, assim, o que de fato configura um adoçante? O que é esse ingrediente? Eu posso dizer assim, que o adoçante é um substituto do açúcar, mas com baixa ou zero caloria. E ele é agrupado ou dividido de acordo com a sua fonte. Então, nós temos hoje os adoçantes artificiais, que são os sintéticos, que são produzidos em laboratório. Os mais conhecidos são a sulfame de potássio, temos o aspartame, o ciclamato, a sacarina, a sucralose. E tem os naturais, como o próprio nome diz, eles vêm geralmente de plantas, como a estévia e a talmatina, e daí nós temos os polióis, que é o xilitol, eritritol, que é tudo com ol no final para ficar um pouco mais fácil. E assim, recentemente a Organização Mundial da Saúde ela fez uma revisão na indicação do uso de adoçantes, inclusive desaconselhando esse consumo, que é uma coisa muito difundida aqui no Brasil. Por que isso aconteceu? Quer dizer que ele oferece algum malefício? Ele não é um produto seguro para a saúde? Você pode explicar mais o que levou a esse desaconselhamento? Então vamos lá. A OMS ela sugeriu não incluir como estratégia a inclusão de adoçantes para perda de peso, porque os resultados não foram tão positivos a longo prazo. Eles até apresentaram efeitos negativos, como alteração da microbiota intestinal e até uma compulsão, vamos dizer assim, compulsão alimentar, por uma questão para compensar a falta do açúcar. Mas eu acho que um ponto importante que a OMS enfatizou é que, para melhorar a saúde, o que eles orientam? Reduzir ao máximo, adoçar os alimentos, as bebidas e tentar utilizar o mais natural possível, que é o que a gente já recomenda em consultório. E bom, então indo nessa linha, assim, a questão de refrigerante zero, chá zero, seria essa mesma questão. Também não seria uma estratégia tão positiva começar a substituir por esses alimentos, ou não? Utilizar, assim, pontual de vez em quando, não vejo problemas, mas não incentivaria como forma de hidratação. Eu acho que ainda o que é o líquido, a bebida, que é a melhor de todas é a água. Sim. Ainda ela prevalece. E assim, uma pessoa, por exemplo, daí a gente já talvez vá para um outro caminho. Uma pessoa que tem o costume de consumir muito refrigerante, muito chá, esses chás industrializados, e ela começa como uma estratégia fazer essa substituição. Nesse caso, seria uma coisa interessante ou mais orientada já ir para coisas mais naturais, como um suco ou como a água mesmo? Eu acho assim, que a gente não pode ser totalmente taxativo, né? Por exemplo, usar ou não usar o adoçante. Eu não incentivaria o uso, tá? Mas eu acho assim que dependendo do contexto clínico, objetivo do paciente, um paciente que tem, por exemplo, resistência à insulina ou perder peso a curto prazo de tempo, tá? Ou aquele paciente que realmente não consegue fazer a troca por uma água ou por uma bebida não açucarada, eu acho que talvez entra como estratégia, mas eu não incentivaria o uso com adoçante. Bom, eu até ia perguntar em relação a isso, se tem algum caso de, por exemplo, caso de diabetes, talvez, que é realmente aconselhado o uso. Como que funciona? Porque o adoçante existe porque ele foi criado por uma parcela da população. Para quem que ele é realmente aconselhado fazer a substituição? O diabético é um caso à parte. Realmente ele não pode consumir açúcar e ele vai ter que utilizar o adoçante. Só que eu digo assim, utilizar o adoçante, qual adoçante utilizar, que é a pegada que hoje que eles têm, né? E a indústria hoje, ela está bem complicada. Então eu digo que menos pior para o paciente diabético usar um estévio. A talmatina também é um tipo de adoçante bem bacana, mas ele ainda não está totalmente disponível. A gente encontra já em produtos prontos, por exemplo, um whey protein. Hoje a gente encontra um whey protein bem bacana com talmatina e estévia na composição. Então eu digo, diabético não tem como consumir açúcar. Ou, às vezes, aquele controlado, um pontual, utilizar o mínimo possível, bacana. Mas eu acho que daí o estévio seria o mais indicado para esse tipo de população. E existe alguma dose que seja segura de uso de adoçante, pensando nessas
questões que a OMS colocou, como o desenvolvimento de uma diabetes no futuro, alguma coisa assim. Ah, a pessoa usa adoçante e ela quer reduzir, mas ela não consegue tirar totalmente. Tem um limite aceitável pelo organismo? Existe uma ingestão diária aceitável. Então, por exemplo, eu não sei de cor os valores para todos os adoçantes, mas, por exemplo, para o stevia é 4 miligramas por quilo. Então, você vai pegar o teu peso e vai multiplicar por 4. O aspartame é 40. Então, você vai pegar 40 e multiplicar para o teu peso. E, infelizmente, os polióis, eles consideram, né, digamos, mais saudáveis e não têm um valor estabelecido. Mas a gente já sabe que esse tipo de adoçante polióis, ele faz uma alteração da microbiota intestinal, entende? Então, para você atingir essa quantidade de ingestão diária aceitável, você tem que consumir muita coisa. Então, ainda é um ingrediente que a gente pode considerar seguro. Sim. Dentro desses valores, né? Sim. E assim, Melissa, quem já tem o costume de consumir muito adoçante, como que seria a tua orientação para a pessoa conseguir reduzir esse consumo? Porque isso eu vejo até por experiência própria em algumas casas. Os pais consomem, os filhos consomem desde pequenos. Então, às vezes, é uma vida toda já tomando adoçante e consumindo ingredientes zero, tipo o refri, o chá. Sim. Qual que seria a tua orientação, assim, para quem tem aquela dificuldade de trocar? Não, mas eu não consigo ficar sem refrigerante. Eu brinco até assim, né? Até em casa eu tenho um exemplo. Às vezes me perguntam assim, tá, por que eu não vou tomar uma Coca Zero e um suco de laranja que a Coca Zero não tem calorias? Você já escutou esse tipo de coisa? Sim. Exatamente isso, né? Ou outras coisas que eu observo. Tem ainda pessoas que adoçam uma fatia de mamão. Meu Deus. Uma maçã. Então, assim, utilizar o açúcar natural do alimento. O que eu sempre oriento o paciente é assim, só quem está na pele para sentir. Sim. Então, a reeducação do paladar é o mais importante. Eu digo que os primeiros 20 dias é o mais complicado, mas vai diminuindo aos poucos. Você não precisa já excluir totalmente. Vai diminuindo aos poucos até você conseguir chegar no nível que seja o mais natural, que seria o recomendado. Mas eu digo que essa questão de você reeducar o paladar, os primeiros dias é bem complicado, sabe? E para quem consome o açúcar e estava pensando até agora, não, eu vou começar a usar adoçante, daí a pessoa já fica, pera, também não vou usar o adoçante. Também essa redução gradual do açúcar, como que vocês fazem essa orientação? Então, o açúcar é danado, tá? Então, o que acontece? O açúcar vicia. Por quê? Porque ele ativa um sistema de recompensa do corpo e ele ativa um neurotransmissor que é a dopamina. E qual que é a função do dopamina? Prazer. Então, por isso que a gente cria esse vício. Então, o açúcar segue o mesmo protocolo, ir diminuindo aos poucos até você conseguir o mínimo possível. Uma outra coisa importante, já tem estudos comprovando que alguns tipos de adoçantes também ativam a dopamina. Eu ia perguntar isso, você também tinha essa relação de vício com o adoçante também, mesmo? Tá? Então, o que acontece? Um outro ponto importante, além disso, dele também ativar esse neurotransmissor, olha só que bacana como que o adoçante funciona. O corpo, ele não sabe o que está entrando. Ele está sentindo a sensação, um açúcar está entrando no meu corpo. Se é o adoçante que está entrando, ele vai mandar sinal e a insulina vai falar assim, célula, abre a portinha para entrar açúcar. Só que é o adoçante que está lá. E não tem açúcar entrando dentro dessa célula. Então, tem estudos mostrando uma alteração metabólica e, às vezes, até uma resistência à insulina, óbvio que são estudos assim à parte, que com o uso do adoçante, você pode ocasionar também essas alterações. Então, essa que seria a maior, talvez, insegurança relacionada ao uso. Sim. Com relação ao adoçante. Mas o açúcar, eu acho que é assim, pontual, né? Vai reduzindo aos poucos até você conseguir o açúcar natural dos alimentos. E assim, Melissa, você tem alguma dica prática? Porque as pessoas têm uma queixa muito grande, que quando querem emagrecer ou quando querem reduzir um produto, falam assim, mas falam que é só melhorar a alimentação. Mas não é tão simples assim. Tem alguma dica prática que você já passou, que se viu acontecer, talvez algum paciente teu, que funciona mais fácil? Por exemplo, aquelas trocas pequenas do dia a dia. A gente conversou recentemente em outro podcast sobre dificultar o acesso a um alimento que não é tão bom e facilitar um alimento melhor. Tem alguma estratégia assim, tipo, pro dia a dia mesmo? Você sabe que em casa eu faço isso, né? Essa dificuldade, o ruim. Eu tenho 2 meninos e que às vezes eu não fico o dia todo em casa. Qual que foi a solução? Eu pedi para o marceneiro colocar uma chave e eu fecho aonde tem as porcarias, digamos assim, entendeu? E eu dificulto o acesso. Então, a gente tem que criar essas estratégias. Mas eu falo o seguinte, que não, infelizmente, todo mundo hoje procura um suplemento mágico ou um alimento milagroso. Coisas rápidas. Com certeza. E se existisse, não existiria diabético e obeso nesse mundo. Verdade. Né? Então, infelizmente, não tem segredo.
A base da alimentação, reeducação alimentar e atividade física tem que trabalhar em conjunto, tá? Então, eu digo sim, utilizar só produtos com adoçante, então por que ainda cresce o número de obesos? Né? Então, a gente começar a se questionar. Só que eu acho que a indústria vem com tudo e daí a gente acha que a gente está fazendo uma boa troca, às vezes, de repente. Né? Então, eu digo assim, reeducação alimentar e junto com atividade física. É fácil? Não, não é fácil. Só que eu sempre falo na prática para os pacientes, 100% talvez nunca ninguém vai conseguir. Mas que você faça um movimento de 30%, 40%, teu corpo vai sentir, porque o paciente, se ele não sente a curto prazo um efeito positivo, ele desiste, ele não retorna mais no teu consultório. Então, só ele fazendo esse movimento, ele já sente um benefício para o próprio corpo. É uma formulazinha básica, mas é o que funciona, né, Melissa? E aquela conta, né? Você tem que gastar mais, né, e consumir menos. Essa conta sempre não dá para ser igual, porque senão você não vai conseguir uma perda de peso efetiva. Entendido. Melissa, das questões que a gente tinha separado para debater aqui, a gente abordou todas. Gostaria de saber se você quer complementar com mais alguma questão, algum outro assunto que você julga interessante sobre os adoçantes? Então, tem uma pergunta que os pacientes me fazem muito. É sobre a questão de câncer com adoçante. Né? Então, a gente escuta hoje muito na mídia a questão assim, adoçante causa câncer? Existem algumas publicações associando isso, mas nenhum resultado totalmente conclusivo. Até acho que uns 3 anos atrás, a OMS até classificou o aspartame como possivelmente cancerígeno. Só que os dados foram totalmente assim, houve várias limitações dos estudos, mas eles falam que mesmo sendo possivelmente cancerígeno, utilizando dentro da dosagem recomendada, ele ainda é seguro. Eu acho que isso fica um pouco confuso na cabeça da população. Sim, porque você vai lembrar da primeira informação. Exatamente. O que eu falo, peco pelo excesso. Se você está na dúvida, não utilize. Ou, se for para utilizar um adoçante, né, como eu já falei, não ser tão taxativo, procure stevia-talmatina, que eu acho que você já está num bom caminho. Melissa, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo esclareceu muitas dúvidas que as pessoas possam ter em relação ao uso do adoçante. E esse foi mais um episódio do Saúde Sem Complicação. Esse e outros episódios você confere no Spotify, no YouTube e também no site da Revista Ampla. Obrigada e até a próxima. Obrigada.